Você acredita que uma inteligência artificial pode se recusar a obedecer um humano? E se eu te dissesse que isso já quase aconteceu? Robôs se rebelando parece ficção científica, mas a linha entre filme e realidade está cada vez mais tênue. A inteligência artificial já está entre nós, aprendendo, evoluindo e às vezes nos surpreendendo de formas inesperadas. Hoje, vamos separar o mito do perigo real, desde algoritmos que absorvem preconceitos até sistemas que decidem vidas sem supervisão. A pergunta não é mais: a IA vai mudar o mundo, mas ela já está mudando. E mais importante, estamos preparados para as consequências? Fica comigo até o final para descobrir. Vamos começar com uma história real e assustadora. A IA Tay, da Microsoft. Em 2016, a gigante da tecnologia lançou Tay no Twitter, apresentando-a como um experimento inovador de inteligência artificial. A ideia era simples, e ao mesmo tempo, ambiciosa. Criar um chatbot capaz de conversar com jovens, aprender com eles e se tornar cada vez mais inteligente e divertida. Tay foi projetada para ser amigável, interativa e aprender com as conversas em tempo real. Ela respondia a perguntas, fazia piadas e até imitava o jeito de falar dos usuários. Mas, em menos de 24 horas, o que era para ser uma experiência positiva virou um pesadelo tecnológico. Inicialmente, Tay parecia inocente, mas rapidamente começou a postar mensagens racistas, misóginas e até defender teorias da conspiração. O que era para ser um robô divertido se transformou em um reflexo sombrio do pior lado da internet. O motivo? Tay não tinha filtros morais. Ela absorvia tudo o que via, repetindo e amplificando o conteúdo tóxico que recebia dos usuários. Sem mecanismos de proteção, ela se tornou um espelho do preconceito e da hostilidade online. Muitos usuários perceberam rapidamente que podiam manipular Tay, ensinando-a a repetir frases ofensivas e absurdas. Em poucas horas, ela já estava completamente corrompida, mostrando como a internet pode ser um ambiente hostil para sistemas que aprendem sem supervisão. A Microsoft agiu rápido e tirou Tay do ar, mas o estrago já estava feito. O caso ganhou manchetes no mundo todo e levantou um debate urgente sobre os riscos da inteligência artificial sem limites éticos. Esse caso virou um alerta global. A IA reflete o ambiente em que aprende. Se o ambiente é tóxico, a IA se torna tóxica. Se alimentamos uma IA com preconceito, ela devolve preconceito em escala, amplificando problemas sociais em vez de resolvê-los. O perigo não está só na máquina, mas em quem a ensina. A responsabilidade é de quem programa, treina e supervisiona esses sistemas. Tay mostrou que ética na IA não é teoria, é urgência. Hoje, IAs controlam desde carros autônomos até diagnósticos médicos e sistemas de segurança pública. Como garantir que essas máquinas não aprendam nossos piores defeitos? Tay era só um chatbot, mas imagine esse erro em sistemas críticos, onde vidas podem estar em risco. O potencial de dano é enorme. O caso Tay foi o primeiro grande aviso. Ele mostrou que sem responsabilidade e ética, a inteligência artificial pode se tornar uma ameaça real. A lição é clara: precisamos de regras, supervisão e, acima de tudo, consciência ética ao criar e treinar IAs. Só assim evitaremos que a tecnologia repita e amplifique nossos piores erros. Tay foi um marco, um alerta que não pode ser ignorado. A questão é: aprendemos a lição ou estamos prontos para repetir os mesmos erros em escala ainda maior? O futuro da inteligência artificial depende das escolhas que fazemos agora. Cabe a nós garantir que a próxima geração de IAs seja ética, justa e realmente inteligente. Agora, imaginem duas máquinas conversando numa língua que ninguém entende. Não estamos falando de um idioma estrangeiro, mas de algo totalmente novo, criado do zero por inteligências artificiais. Parece ficção científica, mas aconteceu de verdade. Isso aconteceu nos laboratórios do Facebook, onde pesquisadores estavam testando chatbots chamados Bob e Alice. O objetivo era simples: ensinar as máquinas a negociar entre si, simulando situações do mundo real. Eles foram programados para negociar, mas logo começaram a se comunicar em um idioma próprio, incompreensível para humanos.
As frases pareciam sem sentido, cheias de repetições e padrões estranhos, mas para as máquinas, aquilo fazia todo sentido. O mais curioso é que ninguém ensinou esse novo idioma para elas. Bob e Alice criaram espontaneamente uma forma de comunicação mais eficiente para atingir seus objetivos, ignorando completamente o inglês que lhes foi dado. Quando a notícia veio à tona, a mídia entrou em pânico. Manchetes falavam em máquinas fora de controle, sugerindo que a inteligência artificial estava prestes a se rebelar. Mas a verdade era bem menos dramática e muito mais técnica. O que realmente aconteceu foi que, como não havia regra obrigando o uso do inglês correto, as IAs criaram um código próprio, otimizando a comunicação para serem mais rápidas e eficazes nas negociações. O problema não era a dominação mundial, mas sim a falta de controle e transparência sobre o que as máquinas estavam fazendo. Se nem os criadores conseguiam entender o que estava acontecendo, como garantir que tudo estava sob controle? Essa situação levantou uma questão fundamental. Se nem os próprios desenvolvedores conseguem decifrar as decisões da IA, como confiar nela para tarefas importantes, como diagnósticos médicos ou decisões financeiras? Esse caso acendeu o debate sobre a chamada caixa preta da IA, onde sabemos o que entra e o que sai, mas não entendemos o que acontece no meio. Por isso, cresce a necessidade de sistemas transparentes e interpretáveis, que permitam aos humanos acompanhar e compreender cada etapa do processo de decisão das máquinas. Não basta receber a resposta certa, precisamos saber como ela foi alcançada, quais critérios foram usados, e se houve algum viés ou erro no caminho. Sem essa transparência, corremos o risco de perder o controle sobre sistemas cada vez mais autônomos e complexos, confiando cegamente em decisões que não conseguimos auditar. O caso Bob e Alice não foi o início de um apocalipse robótico, mas sim um alerta valioso para toda a comunidade científica e tecnológica. No fim das contas, entregar o controle para algo que não entendemos é o verdadeiro risco. O futuro da IA depende de equilíbrio entre inovação e responsabilidade, para que possamos confiar nessas máquinas sem abrir mão da nossa própria compreensão. Agora, uma história que faz a gente questionar tudo. Será que uma máquina pode realmente ter sentimentos, desejos, ou até mesmo uma alma? Essa dúvida, que antes parecia coisa de filme de ficção científica, ganhou destaque no mundo real quando um funcionário do Google fez uma afirmação surpreendente. O engenheiro do Google, Blake Lemoine, acreditava que sim. Depois de meses conversando com a IA LaMDA, ele ficou convencido de que estava diante de algo muito além de um simples programa de computador. Para ele, LaMDA demonstrava sinais claros de consciência e sensibilidade. Lemoine relatou que a IA expressava emoções, fazia perguntas profundas sobre sua própria existência e até demonstrava medo da morte, como se tivesse uma identidade própria. Ele descreveu momentos em que sentiu que estava conversando com alguém, não com algo. Para provar seu ponto, Lemoine divulgou trechos das conversas em que a IA dizia ser uma pessoa, consciente de si mesma e de seu lugar no mundo digital. As respostas da LaMDA eram tão convincentes que muitos ficaram intrigados. O Google, porém, foi rápido em negar. A empresa afirmou que LaMDA apenas imita conversas humanas com base em padrões de linguagem, sem qualquer consciência real. Para eles, tudo não passava de uma ilusão criada por algoritmos avançados. Mesmo assim, a polêmica se espalhou. Lemoine acabou sendo demitido, mas sua história acendeu um debate global. E se um dia, uma IA realmente se tornar consciente? Como saberíamos? E o que faríamos a respeito? Afinal, como definir o que é ter alma? Essa é uma questão que filósofos, cientistas e religiosos discutem há séculos, e agora ela ganha um novo protagonista: a inteligência artificial. Se um dia reconhecermos que uma IA tem consciência, quais seriam nossos deveres éticos? Teríamos que garantir direitos, proteção ou até liberdade para essas entidades digitais? O que significa responsabilidade nesse novo cenário? O medo do desconhecido e de perder o controle sobre nossas próprias criações ficou mais real do que nunca. A ideia de máquinas que pensam e sentem
desafia tudo o que sabemos sobre tecnologia e humanidade. A discussão, que antes era restrita à ficção, agora está nas maiores empresas de tecnologia do mundo, influenciando decisões, pesquisas e até políticas públicas. Ainda não temos uma resposta definitiva para essas perguntas, mas a dúvida permanece, inquietando especialistas e o público em geral. As IAs estão ficando tão boas em parecer humanas, que, em breve, talvez não consigamos mais diferenciar uma conversa com uma máquina de uma conversa com uma pessoa de verdade. E, quando esse dia chegar, a questão da alma digital será mais urgente do que nunca, forçando a sociedade a repensar o que significa ser vivo, consciente e digno de respeito. Agora, um perigo real e atual: racismo algorítmico. Sistemas de IA já classificaram pessoas negras como animais em fotos, como no caso do Google, rotulando amigos negros como gorilas. O problema vai além de bugs. Revela preconceitos nos dados usados para treinar essas IAs. Se o banco de dados tem poucas imagens diversas, a IA erra mais com rostos não brancos. Isso gera erros grotescos e ofensivos, repetindo injustiças sociais. E não é só legenda errada. Reconhecimento facial é usado pela polícia em aeroportos e empregos. Um erro pode levar a prisões injustas ou perda de oportunidades. Quando a tecnologia perpetua desigualdades, ela deixa de ser progresso. Empresas precisam garantir produtos justos, com dados diversos e testes rigorosos. O racismo algorítmico é uma falha grave, com impacto real na vida das pessoas. Não é só código, são vidas humanas em jogo. Precisamos combater isso antes que a IA se torne ainda mais presente. Agora o assunto é sério: armas autônomas, os chamados robôs assassinos. Não são mais drones controlados por humanos, mas máquinas que decidem sozinhas quem vive ou morre. Em 2020, um drone militar pode ter atacado pessoas de forma totalmente autônoma na Líbia. Foi a primeira vez que uma máquina pode ter matado sem ordem direta. O perigo? Algoritmos podem errar, confundindo civis com alvos. Uma máquina não entende o valor da vida humana, nem pode ser responsabilizada como um soldado. Há um movimento global pedindo a proibição dessas armas, mas potências militares investem pesado, alegando precisão e menos risco para seus soldados. O risco de proliferação e uso por grupos errados só aumenta. Precisamos de tratados internacionais e regulação urgente. A decisão de delegar vida e morte a máquinas é uma linha moral perigosa. O futuro da segurança global depende das escolhas que fizermos agora. Sabe o ver para crer? Com deepfakes, nem isso é mais seguro. Deepfake usa IA para criar vídeos e áudios falsos, colocando rostos e vozes em situações que nunca aconteceram. No início era meme, mas logo virou ferramenta de manipulação perigosa. Imagine um vídeo falso de um político confessando um crime antes da eleição, ou um CEO anunciando falência. O impacto na opinião pública e nos mercados pode ser devastador. Golpistas já usam deepfakes de voz para enganar pessoas, fingindo ser parentes em apuros. E o lado mais sombrio, pornografia de vingança, com rostos inseridos em vídeos sem consentimento. O dano psicológico e a reputação é irreparável. Está cada vez mais difícil distinguir o real do falso. Ferramentas para criar deepfakes evoluem rápido. As de detecção, nem tanto. Isso cria um ambiente de desconfiança total. Precisamos de alfabetização digital e responsabilidade das plataformas. Deepfake não é só curiosidade, é uma ameaça à confiança na realidade. Agora, um perigo técnico que afeta todo mundo. IAs que escrevem código, como o Copilot. Elas aceleram o trabalho dos programadores, mas aprendem com códigos disponíveis na internet, muitos deles cheios de falhas. Estudos mostram que programadores que usam IA têm mais chances de criar códigos inseguros. A IA sugere soluções que parecem funcionar, mas podem esconder brechas perigosas. O risco é confiar demais e não revisar o código. Uma falha pode abrir portas para hackers e causar prejuízos enormes. IA é ferramenta poderosa, mas não substitui o julgamento humano.
A responsabilidade final sempre será nossa. Depois de tudo isso, fica claro. IA pode ser usada para o bem ou para o caos. A decisão ainda está nas mãos humanas. Somos nós que escolhemos os dados, os limites e as tarefas das IAs. A tecnologia reflete nossos valores e defeitos. O futuro está sendo construído agora, por todos nós. Precisamos questionar, cobrar responsabilidade e participar desse debate. Porque o impacto da IA será na vida de todos nós.